Boa tarde, nós estreámos hoje uma rubrica nova da Eclésia, muito virada para o online. Eu sou Otávio Carmo, sou chefe de redação, sou também o jornalista que acompanha a atualidade do Vaticano e a atualidade do Papa Francisco para a agência Eclésia. E hoje convidei duas pessoas que acompanham o seu trabalho e que me acompanham também no meu. O Padre José Maria Brito, jesuíta, boa tarde. Boa tarde. E a Marticélia Dias de Medeiros, brasileira, vaticanista, que está em Roma. Boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos vocês que acompanham também. Vou começar por ti. Fala-nos um bocadinho do qual é o teu trabalho aí em Roma. Então, eu me dedico às coberturas vaticanas desde 2007, como jornalista credenciada junto à Santa Sé desde 2009. Já colaborei com várias emissoras no Brasil e aqui na Itália também, com algumas agências de notícia. E sigo o dia a dia do Papa desde então. Então, o Papa faz parte da minha vida. Eu sempre gosto de dizer isso. Desde Bento XVI, o papado faz parte da minha vida e da minha carreira. Destes dias chegam de Roma e do Vaticano imagens muito diferentes daquelas que nós estávamos habituados. Sem dúvida nenhuma. Ver o Papa sozinho na Praça de São Pedro, mas que leva no coração toda a igreja, sem dúvida nenhuma, eu que também sou historiadora, é algo que ficará para a história, sem dúvida nenhuma. Só agora que falaste desse ponto de historiador, esperaste muitos anos até poder ver os arquivos de Pio XII, chegaste a ter documentos na mão e agora estão fechados de novo. Exatamente. Inclusive, alguns documentos relacionados próprio a algumas particularidades da Igreja do Brasil, eu tinha acabado de reservá-los e depois, um dia depois, a Itália foi declarada zona vermelha, então ficou complicado também para a minha pesquisa. Sim, mas do ponto de vista pessoal, a quarentena tem tido um impacto muito forte, imagino, esta necessidade de isolamento e de distanciamento, sobretudo para nós que somos jornalistas e que vivemos do contacto com as pessoas, a verdade é essa, eu imagino que tenha um impacto muito forte. Sem dúvida nenhuma. Desde o dia 9 de março eu estou em casa, né? Só saio em situações de extrema necessidade. A gente sabe que as medidas que foram impostas pelo governo italiano aqui são bastante rígidas, então mudou bastante o ritmo da minha vida. Tenta imaginar que de um dia para o outro a minha vida mudou completamente. No dia 8 de março eu frequentava a universidade, ia para o Vaticano quase todos os dias e de repente estou aqui reclusa dentro de casa desde então. Padre José Maria, a tua experiência imagino que seja um pouco diferente, porque é uma experiência de comunidade, apesar de tudo, mas ainda assim não deixa de ser uma experiência de isolamento. Também com algum cuidado. Antes de muito obrigado, é mesmo um gosto enorme estar aqui, enfim, para fazer aquilo que o Otávio nos tinha pedido há bocadinho. O meu trabalho é sobretudo um trabalho na área da comunicação, dos jesuítas, como ele também há bocadinho introduziu, e de modo muito específico, sou diretor do portal.sj, onde com a Rita Carvalho, que também trabalha na comunicação da Companhia de Jesus, vamos tentando aqui gerar estes conteúdos, né? A minha vida mudou do ponto de vista, com esta quarentena, do ponto de vista comunitário, ficamos realmente mais confinados, né? Nós também pelo contacto que temos com muitas pessoas do exterior e depois também porque temos algumas pessoas mais idosas, não só na casa onde eu vivo, mas aqui ao lado, há outra residência que também faz parte desta mesma comunidade e por isso fomos bastante cuidadosos neste confinamento, sobretudo porque temos aqui mesmo ao lado esta residência que falava, é uma enfermaria dos jesuítas que já são mais velhos ou que estão doentes e por isso há cuidados redobrados a ter para cuidar também da sua saúde. De qualquer forma, como o meu gabinete é mesmo junto ao sítio onde eu vivo, do ponto de vista de trabalho não alterou muita coisa, porque eu continuo a vir todos os dias para o sítio onde eu trabalho, que é um edifício à parte da nossa residência, onde temos a Curia Provincial e onde funciona o gabinete de comunicação. E aí o grande desafio foi aguentar o ritmo, que tem sido bastante intenso, sobretudo ali no dia 12 de março, que foi a quinta-feira anterior ao estado de emergência, até ao dia 12 de abril, que foi o domingo de Páscoa, foi um trabalho praticamente non-stop de ir acompanhando as pessoas através desta ferramenta. E aqui um bocadinho acho que a grande também, no meio desta situação tão exigente para tantas pessoas e que traz tanto sofrimento, ao mesmo tempo o compreender que uma ferramenta de comunicação pode de facto trazer um bem muito grande às pessoas, né? E sobretudo pode ser, não substituindo tudo aquilo que são o essencial da vida comunitária, pode ser um meio de aprofundar a experiência comunitária e o sentido de pertença a uma comunidade concreta, não é? E
E aquilo que nós tantas vezes vemos como ferramentas de um certo anonimato, de um momento para o outro também nos revelam a sua dimensão mais pessoal e mais comunitária. E também perceber, relativizar aquilo que são até as nossas formas mais habituais de tomar partido, tirar partido destas ferramentas, não é? O Ponto SJ, neste caso, foi bastante diferente daquilo que era anteriormente ao longo deste mês. E acho que isso foi para mim também uma experiência de criatividade, de liberdade e, sobretudo, uma experiência também de comunidade, porque foi um trabalho que requereu o envolvimento de muitas pessoas e de nos coordenarmos a partir de cada um de sua casa para poder acompanhar as pessoas que necessitavam também desse acompanhamento. E isso foi, enfim, talvez assim a experiência pascal destas chagas ir tirando também algum bem e algum proveito para todos. Nós tínhamos proposto um olhar sobre o que foi a atualidade do Papa Francisco, sobretudo na última semana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O mote foi dado pelo Papa num artigo de opinião publicado na revista espanhola Vida Nueva. Ninguém se salva sozinho. O plano de Francisco para ressuscitar a humanidade ficou claro durante a celebração do domingo da Divina Misericórdia, dia em que voltou a sair do Vaticano até ao Santuário do Espírito Santo em Sácia, a poucos metros da Praça de São Pedro. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quella dell'egoismo indifferente. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno, di tutti. Perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno. La risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere la misericordia. L'amore compassionevole tra di noi e verso tutti, specialmente verso chi soffre, chi fa più fatica, chi è più abbandonato. Non pietismo, non assistenzialismo, ma compassione che viene dal cuore. Da capela da Casa de Santa Marta, todas as manhãs, o Papa amplifica as preocupações de um mundo ameaçado pela pandemia de Covid-19. Um tempo de oração, de lições para o futuro e de confiança pela força da fé, mesmo quando tudo parece perdido. In questo tempo c'è tanto silenzio. Anche si può sentire il silenzio. Che questo silenzio, che è un po' nuovo nelle nostre abitudini, ci insegni ad ascoltare, ci faccia crescere nella capacità di ascolto. Preghiamo per questo. Io vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte che diventeranno mamme e sono inquiete, si preoccupano con la domanda: a quale mondo, nel quale mondo vivrà il mio figlio? Preghiamo per loro perché il Signore le dia coraggio di portare avanti questi figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto.
questo tempo nel quale è necessaria tanta unità fra noi, fra le nazioni. Preghiamo oggi per l'Europa, perché l'Europa riesca a avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell'Unione Europea. Preghiamo oggi per uomini e le donne che hanno vocazione politica. La politica è una forma alta di carità. Per i partiti politici dei diversi paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito. É uma celebração anual e um grito de alerta que acontece desde 1970, o Dia da Terra. Em 2020, o Papa associou-se a uma maratona virtual para recordar as consequências da devastação da natureza e das alterações climáticas que colocam em perigo o futuro da humanidade. Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra. È un'opportunità per rinnovare il nostro impegno ad amare la nostra casa comune e prenderci cura di essa e dei membri più deboli della nostra famiglia. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Queria-vos propor que começássemos com um texto de opinião, que é algo, vamos lhe chamar assim, de facto é uma reflexão do Papa Francisco, publicado na revista espanhola Vida Nueva, que é uma espécie de um plano, eu chamo-lhe quase um plano Marshall para ressuscitar espiritualmente a humanidade. Célia, eu sei que tu escreveste também sobre este assunto. Que plano é que o Papa tem para o pós-pandemia? Ele começa a refletir como que o Papa deve se comportar, qual será a postura do Papa nesse pós-pandemia. Então, nesses discursos que estão sendo publicados nesses últimos dias, a gente já começa a ver que Papa Francisco está delineando esse plano de ação. Primeiro, incentivando os católicos realmente a unirem-se espiritualmente e concretamente nessa fase difícil para todos nós. Ele tem uma abordagem bastante genérica, apesar de tudo. O texto da Vida Nova parte da ressurreição, da fé na ressurreição, mas depois é muito prático, quase podia ser um programa político, económico, no sentido sobretudo para nós que estamos na União Europeia, que vemos alguma tensão no debate atual, perceber uma ideia central, pelo menos que eu recordo, que é a ideia de que ninguém se salva sozinho. De que forma é que isto foi uma lição também, este momento de derrubar barreiras e fronteiras e perceber que estamos todos juntos no mesmo barco? Exatamente. Ele vai atualizando o Papa Francisco aquilo que ele já tem dito desde aquela oração Urbi et Orbi, desde a bênção Urbi et Orbi no dia 27 de março, reforçou esse discurso também na Urbi et Orbi de Páscoa. Vocês se recordam bem como europeus aquilo que o Papa disse naquela Sim. ocasião a respeito da União Europeia. E agora o Papa Francisco faz um apelo, eu diria até que pessoal, a cada católico. Por causa da questão do historiador, ver como é que os papas têm comportado em momentos de crise, porque efetivamente também há algumas críticas que vão no sentido de quase perder a memória histórica e esquecer o que já foi acontecer no passado, não é? Exatamente. Então a gente vê um Bento XV, como ele se comporta durante a gripe espanhola, a gente analisa como um Pio XII se comportou diante de outras epidemias que foram registradas, e agora o Papa Francisco, mas eu já analiso, olhando para a história, agora não falando somente como jornalista, mas como historiadora, que o Papa Francisco ele tem se destacado muito em relação a esse enfrentamento da crise, do ponto de vista espiritual e concreto, né? Então ele já é o Papa da era contemporânea que mais tem enfrentado, digamos assim, tem tomado as rédeas da situação mesmo e
e falando não somente à igreja, mas ao mundo inteiro, para que todos possam se solidarizar reciprocamente. Zé Maria, eu enviei-te este texto, é algo que nós aqui também na Eclésia tratamos de imediato e que vi muita gente partilhar nas redes sociais. O que é que mais te impressionou no que o Papa escreveu? Olha, eu trouxe-me à memória muito aquilo que foi quase que o início do seu pontificado, porque logo no início do seu pontificado eu lembrava muito de uma frase que o meu professor de Cristologia me dizia, que era uma citação da Constituição Dogmática, Dei o Verbo, no Vaticano II, no número 2, quando se diz que Jesus anunciava o reino com gestos e palavras totalmente indissociáveis entre si. E o Papa Francisco tem tido muita capacidade de ser o Papa dos gestos, mas de gestos que coincidem com palavras. E estes gestos deste tempo de crise acho que nos trazem muito outra vez esse sentido. Enfim, já foi há bocadinho referida a imagem da Praça de São Pedro vazia, não é? Onde todos os nossos vazios estavam congregados e unidos ao Papa, os vazios do mundo, e unidos a Jesus. E eu creio que, sobretudo, aquilo que me impressiona é a capacidade do Papa ter uma sintonia muito grande com o universal e com o particular ao mesmo tempo, né? Com o sentido da universalidade aqui da experiência universal, mas ao mesmo tempo também com o sentido daquilo que cada pessoa está a viver neste momento, cada família, cada contexto. E há uma expressão que me marcou muito, né? Que é a ideia da imaginação do possível. E quem acompanha grupos, como eu tenho tido a oportunidade, apesar de tudo, também usando estas tecnologias de acompanhar, ou fala com os amigos, por isso simplesmente, percebe como isto é importante. Né? Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm tido neste momento é sentirem-se completamente ainda mais divididas nas suas diferentes dimensões. Né? Ontem falava com um amigo meu que me dizia: eu a certa altura tendo a trabalhar em casa, a minha mulher é médica, tenho que trabalhar fora de casa, sinto-me profundamente dividido, porque sinto-me pior pai, pior trabalhador e pior marido neste momento. Né? O fardo que as pessoas carregam neste momento aos ombros na situação em que estamos, e também falando daqueles que já estão desempregados, as famílias já estão desempregadas, é enorme. Ao mesmo tempo, acho que também aí que se calhar com uma certa tentação por parte de nós, como às vezes tentamos orientar espiritualmente as pessoas, acho que se também colocou nas pessoas um fardo espiritual muito forte neste tempo. E quase que uma exigência espiritual redobrada, pedindo às pessoas que fossem quase que uma espécie de monges, mantendo as suas dimensões de ser pai de família, de ser trabalhador. Ora, os pais de família e os trabalhadores não têm a vocação de monges, não é? Mas a esta altura parecia que lhes estávamos a pedir isto. E por isso, o Papa ter esta capacidade de dizer: temos que partir da realidade. O Evangelho obriga-nos a olhar para a realidade e não ter ideais tão grandes, não é? Que a ideia não é superior à realidade, a realidade é superior à ideia. Também uma das ideias muito fortes deste Papa. E eu acho que ele tem vivido isso de uma forma muito concreta e liberta as pessoas, ao mesmo tempo que não deixa de ser exigente, liberta as pessoas de todos os fardos, de todos os idealismos que as podem esmagar. E eu acho que isso é absolutamente notável na maneira como o Papa fala neste documento. Esta ideia da imaginação do possível, eu acho que é uma chave absolutamente inacreditável. Toca-me mesmo profundamente esta capacidade do Papa estar ligado à realidade e ao mesmo tempo ao universal. Porque nós vemos, infelizmente, em alguns atores deste tempo, que, querendo valorizar coisas que são importantes, perdem claramente a capacidade de se sintonizarem com aquilo que é o sentir das pessoas, não é? E entram numa de acusar quem possa pensar diferente de 500 mil coisas. Enfim, temos agora esta questão do 25 de Abril em Portugal, não queria entrar por aí, mas só para dar uma ideia de como é que pode ser o contraste entre estar sintonizado com aquilo que é o sentir das pessoas e essa altura está completamente sintonizado, ter uns ideais tão grandes que depois não tocam a realidade das pessoas e da sua vida. Nós vamos agora para um tema que eu acho que está na sequência do que acabamos de dizer, porque logo no domingo, no segundo domingo de Páscoa, nós temos o Santo Padre a deixar o Vaticano pela segunda vez, já depois de ter ido a Santa Maria Maior e a Igreja do Crucifixo Milagroso, para poucos metros para ir à Igreja do Santo Espírito em Sácia, para assinalar o Domingo da Divina Misericórdia, que foi uma intuição de São João Paulo II, no 20º aniversário da sua instituição, e que voltamos outra vez a uma dupla dinâmica, porque sendo uma mensagem profundamente espiritual, é também uma mensagem que tem uma dimensão social enorme, e começava por aí, dando a palavra de novo à nossa convidada.
nós, depois de ter dito ninguém salva sozinho, o Papa Francisco no domingo diz que a misericórdia não deixa ninguém para trás. Isso mesmo, e que o egoísmo é o pior vírus que nós podemos identificar hoje, muito além desse vírus que já se tornou uma pandemia, desse que podemos viver hoje. Então, muito interessante que o Papa Francisco faz aquela analogia maravilhosa com a figura já ia falar italiano, Tommaso, com a figura de Tomé, muito italiano na minha cabeça esses dias. Faz aquela analogia maravilhosa como aquele discípulo que chega por último, mas contempla a glória de Deus também, contempla a ressurreição. E interessante isso que o Papa Francisco diz, mais uma vez faz usa essa terminologia que ele gosta de usar também em relação à cultura do descartável, em relação a ninguém ficar para trás. Nós não podemos deixar para trás, mesmo aquele discípulo que duvidou, ele não foi deixado para trás pelo mestre, e da mesma forma nós, como cristãos e como seguidores do mestre, não podemos deixar ninguém para trás em meio a essa crise que todos nós vivemos, essa crise conjunta, essa crise em comum. É um momento de muita tensão. Eu aí abordo também, sobretudo, provavelmente até a realidade brasileira, norte-americana também. Em Portugal sente-se um pouco menos da tensão entre a opção pelo confinamento e a proteção da saúde e a crise económica que vem aí. O Papa Francisco tem sido criticado, enfim, por chamar atenção para a necessidade de não colocar o dinheiro à frente das pessoas, mas ele aqui diz claramente o que é que pretende, porque uma sociedade que arranque neste momento do nada vai manter as mesmas desigualdades que tinha antes e provavelmente aprofundá-las. E o Papa Francisco, olhando para o caso do Brasil, já que você citou, o Papa Francisco até no texto que ele publicou no Vida Nueva, ele falou a respeito disso, que usando a simbologia do óleo da unção também, dizendo que nós ungimos a sociedade quando nós tomamos medidas também responsáveis, quando nós adotamos certas ações também pensando no próximo, também pensando no outro. E Papa Francisco, ele faz um apelo para todas as nações para que, sim, existe esse problema, mas também existem outros problemas que vão se arrastando também juntamente, paralelamente a essa crise da pandemia. Então, não podemos nos esquecer disso. Foi quando ele falou também a respeito das guerras na Urbi et Orbi, de Páscoa. Então, ele fez questão, sim, temos esse problema da pandemia, mas não nos esqueçamos de todos esses outros problemas, inclusive em relação à degradação do meio ambiente, e ele tocou em outras questões também muito fortes. A gente não pode esquecer não pode deixar de ter essa visão global da situação. Zé Maria, eu não sei se olhaste muito próximo do que eu vou dizer agora. Este tema da ressurreição, que está muito visível na reflexão do Papa Francisco, e aquilo que é o pós-ressurreição, no momento em que, por exemplo, os discípulos não conseguem nem sequer convencer Tomé que Jesus ressuscitou num primeiro momento. Portanto, não há essa força de fé no momento inicial, nem para converter um dos deles. Depois isso mudou radicalmente. De que forma é que esta força também faz falta num momento da nossa sociedade em que podemos ter esta tentação de olhar para a realidade e dizer nós não vamos conseguir mudar nada? Eu acho que há enfim, eu quando foi da oração Urbi et Orbi, da primeira, né, naquela da Praça de São Pedro, pela escolha do texto da tempestade, né, da tempestade acalmada, houve uma ideia que me surgiu. O Papa tem conseguido pôr a palavra de Deus a ler a nossa vida, não é? Ou seja, já não somos nós que vemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos lê a nós e que nos ajuda a perceber aquilo que está a passar connosco. E eu acho que volta a acontecer um pouco isto, não é? Que é, eu acho que diante da ressurreição nós temos uma tentação, é achar que, pronto, isto agora está tudo, acabou o sofrimento, está tudo ganho, de alguma forma, usar assim uma expressão mais, e quase que confundimos a ressurreição com uma espécie de alienação, não é? Por outro lado, não é? Se no Mistério Pascal ficássemos pela paixão, também perdíamos a dimensão da esperança, que é muito o centro que o Papa tem nesta homilia também do Domingo da Misericórdia. E o Papa obriga-nos, por um lado, a perceber não há ressurreição se não contemplamos o sofrimento e se não nos aproximamos do sofrimento, e se não tocamos aquilo que é a realidade da dor das pessoas, do seu sofrimento, e a partir daí perceber que essa realidade não tem a última palavra se soubermos passar por isto tudo juntos, não é? Ou seja,
o Papa há bocadinho falava da questão do ir ao concreto, não é? O Papa pega naquela expressão que tem sido tão usada, de vai ficar tudo bem. Bem, vai ficar tudo bem se estivermos todos uns com os outros. Se cada um for para seu lado, não vai ficar tudo bem. Eu acho que é este o sentido que o Papa dá à ressurreição. A ressurreição é também uma experiência comunitária, não é uma experiência estritamente individual, não se dá fora da comunidade. E por isso, nós não podemos realmente acolher aquilo que é Jesus ressuscitado se nos viramos uns contra os outros, ou se ficamos de costas uns para os outros. E esse acho que é o grande sentido de o Papa. Não é falar da ressurreição como uma espécie de happy ending de um filme, podia ser um bocadinho a nossa tentação, mas falar da ressurreição, mais uma vez, absolutamente ligada à nossa realidade, a tocar aquilo que são as nossas dores e os nossos sofrimentos, sabendo que se estivermos juntos conseguimos trazer esperança a esses momentos. Eu acho que é de facto uma mensagem muito comprometedora. Não é? O Papa, por um lado, tira o fardo, aqui um bocadinho tira-nos os fardos, mas compromete-nos. Não é só dar umas palmadinhas nas costas a dizer está tudo bem, pronto, somos todos muito amiguinhos uns dos outros, está tudo resolvido. Tira-nos o fardo, mas para nos ligar à realidade, porque sabemos que a nossa força não está em nós. É um pouco isso. No Dia Mundial da Terra, o Papa volta ao tema de estarmos todos juntos e da necessidade de estarmos efetivamente todos juntos na resolução das grandes questões globais. No caso específico, como já tinha feito na Laudato Si, ligando a dimensão ecológica à necessidade de uma transformação de estilos de vida, a necessidade de uma transformação do sistema económico. Não é um olhar ingênuo sobre o mundo a dizer que as pessoas têm de proteger a natureza em abstrato. Há gestos concretos que é preciso tomar e decisões que são precisas tomar até do ponto de vista internacional. Eu, quando fui ver a lista das pessoas que neste Dia da Terra a organização tinha convidado para discursar, estavam personagens muito conhecidas como Roger Waters, dos Pink Floyd, mas o primeiro da lista era o Papa Francisco, e aqui em casa a primeira reação foi, mas é que o Papa Francisco já é uma popstar. O Papa Francisco é efetivamente a voz global mais ouvida em matérias, por exemplo, como, surpreendentemente, se calhar, para quem não é católico e de repente vê chegados a este ponto, termos o Papa como o primeiro convidado da lista da maratona virtual para falar no Dia da Terra, é a voz global mais respeitada nesta matéria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Quando a gente pude acompanhar de perto o sino da Amazônia, que é algo que me interessava fortemente. Exato. Também, e que interessava o mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Então a gente pôde acompanhar. Esse conceito de ecologia integral do Papa Francisco é algo que a gente deve frisar também. É um neologismo pontifício esse, Papa Francisco, podemos dizer assim. Inclusive eu tive uma conversa muito agradável com o Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo, Nobel da Paz. Ele falou a respeito disso. Ninguém entendeu a importância disso que o Papa Francisco tem dito desde a Laudato Si, esse apelo a essa ecologia integral que contempla o homem em todas as suas dimensões. Então, o Papa chegar ao ponto de falar que em meio a toda essa crise gerada pelo coronavírus, essas dificuldades geradas do ponto de vista econômico, humano, social, mas o Papa chegou a dizer com muita coragem, de repente, até essa situação toda, nós podemos tirar um bem dela, para que tomemos consciência de que nós, juntos, precisamos cuidar da nossa casa comum. Sinceramente, eu considero, até porque eu admiro muito a figura do Papa Francisco, de modo geral, mas, sem dúvida nenhuma, ele tem sido, como se diz em italiano, la voce più autorevole. Sim. Nesse tempo em relação à preservação do meio ambiente e tantas outras questões. Zé Maria, pegado na questão da Amazónia, porque foi algo com que nós conversámos ao telefone quando te convidei, que forma é que nós agora podemos perceber melhor aquilo que foi discutido no sínodo sobre a ausência de sacramentos e o facto de não podermos ter uma celebração comunitária da missa? Sim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Deixa-me só comentar aqui esta questão do ambiental, que acho que é um ponto interessante. Outra das tentações hoje, por acaso, acabámos há bocadinho de publicar um texto também que já faz referência a isto no ponto SJ da audiência de hoje. Uma das ilusões seria, como agora vemos aquelas fotografias muito bonitas das cidades em que já se vê as montanhas, na Índia ou todas as outras, podíamos ter tentação, o problema ecológico está resolvido, o Covid, resolvemos o problema ecológico. E hoje, o dia de hoje, e também as palavras do Papa, lembram-se, o problema não está resolvido, nem pouco, nem muito, poderíamos dizer.
E também, mais uma vez, este realismo acho que é muito importante. Pegando agora um bocadinho nesta questão que referias e que já tínhamos conversado noutra altura, da questão da Amazónia. Eu acho que este tempo que tem sido de provação, de modo especial para as comunidades cristãs, né, para as famílias cristãs, de perceber o que é que significa viver sem ser alimentado do sacramento, por outro lado também reinventando aquilo que é a presença da palavra na própria família e tudo isso, e aqui poderíamos, se calhar, ser ainda mais imaginativos e criativos e perceber como é que o online não pode substituir esta dimensão da vida, também da palavra dentro das famílias, e não queremos nós fazer assim uma espécie de substituto que não substitui. Eu acho que isto seria muito importante, mas acho que temos que olhar para aquilo que se foi conversado na Amazónia de uma forma totalmente diferente. Porque das duas uma, ou gostaríamos, o que claramente percebemos que não faz sentido, que a celebração dos sacramentos na Amazónia fosse substituída por celebrações online, com dispositivos online em toda a Amazónia, e achávamos que assim resolvíamos o problema, ou tomamos a sério aquilo que é a presença da Eucaristia para fazer a comunidade. A Eucaristia não é o sacramento do Padre, é o sacramento da comunidade, em que a comunidade se constrói e se edifica. E ou tomamos a sério isso, e somos mais humildes diante daquilo que é uma realidade que não conhecemos, e que não é por termos passado pelo Covid que passamos a conhecer, né? Mas somos mais humildes e percebemos e temos um mínimo de empatia com aquela parcela do nosso povo, do povo que fazemos parte da comunidade cristã. Acho que tem que nos obrigar a olhar para a realidade de uma forma diferente. E quando se voltar a conversar sobre este tema, talvez possamos fazê-lo de uma forma, se calhar, um pouco mais humilde e mais verdadeira. E pensarmos a importância que pode ter para aquelas comunidades que estão há tanto tempo, de uma forma regular, privadas da celebração dos sacramentos, a importância que isto pode ter também para a sua própria vida comunitária. E, ao mesmo tempo, aprender dessas comunidades como é que elas, de facto, não entraram nem em grandes protestos e souberam viver a sua fé e alimentar a sua fé, assumindo também a sua responsabilidade de sacerdotal do batismo, no fundo. Né? De serem, a dimensão sacerdotal do batismo significa que nós podemos, através dessa dimensão, ligar a terra a Deus, se quisermos, ou sermos parte da missão de Jesus de reconciliar o mundo com Deus. Não é? Isso é o que significa, assim, basicamente, é tornar o mundo mais reconciliado, em que as pessoas, no fundo, os laços mais fortes. E essas comunidades souberam fortalecer os seus laços mesmo na ausência da Eucaristia. Nós percebemos agora a falta que a Eucaristia nos faz no dia-a-dia para vivermos mais congregados uns com os outros. Então agora, olhar para essas comunidades que nos ensinaram muito, que se calhar ainda não fomos capazes de aprender como é que é viver sem a Eucaristia, talvez possamos perceber a importância que é criar formas de os sacramentos poderem verdadeiramente ser mais universais e não os termos como um privilégio e um dado adquirido. Não? Agora que também experimentamos o que é viver na sua ausência. E Célia, achas que verdadeiramente esta situação nos está a ajudar a compreender melhor o que foi o Sínodo? Tu que estiveste lá e tiveste a oportunidade, aliás, de fazer várias entrevistas e até perguntas nas conferências de imprensa, achas que agora é mais claro para nós o que é que está em causa? Sem dúvida nenhuma. Eu conversava com um colega jornalista também essa semana e nós comentávamos a respeito disso, de que hoje nós estamos unidos pela mesma comunhão espiritual, primeiramente, justamente porque não temos um acesso material aos sacramentos. Mas, sem dúvida nenhuma, as pautas do Sínodo agora, elas podem ser levadas adiante justamente nesse período de pandemia. Então, é o momento de nós refletirmos a fundo sobre toda essa realidade. Não por acaso o Papa reativou a comissão para estudar o diaconato feminino, justamente nesse período de crise. Então, a gente precisa estar atento que o Papa Francisco também, aquele sínodo, aquela exortação apostólica não pode ficar na gaveta. Agora, a gente precisa realmente sermos criativos, como ele sempre pede, já que estamos em casa, confinados, e usarmos essa criatividade também para refletirmos sobre essas grandes questões levantadas pelo sínodo, que não se restringiram só a uma região, apesar de ter sido um sínodo extraordinário. Mas foi uma mensagem para o mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Há uma última questão, e agora vou roubar o assunto para Portugal, que nos apanhou de surpresa relativa, mas apesar de tudo de surpresa esta semana, tem a ver com o adiamento da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A próxima edição internacional seria em 2022, vai passar para 2023. Isto tem tudo a ver com uma espécie de um efeito dominó, porque o Encontro Mundial das Famílias vai ser em Roma a próxima edição internacional, que seria no verão de 2021,
parece inviável, de facto, que haja grandes encontros no próximo verão, para já, não ser no mundo do futebol, que parece sempre viver numa realidade paralela. E isto fez com que o Encontro Mundial das Famílias passasse para 2022 e a Jornada Mundial da Juventude para 2023. Zé Maria, no caso, isso implica já diretamente o trabalho dos jesuítas, porque já o Magis, por exemplo, vai ter de passar para um ano para frente. Como é que recebeu esta notícia? Enfim, eu não estava nem deixava estar à espera, por isso acho que com uma certa normalidade, mas sobretudo, este aqui é do Magis, é a consequência, porque o Magis, para quem não conhece, é um programa que proposto pelos jesuítas a nível mundial, que antecede sempre uma semana de encontros e de experiências em pequenos grupos, que antecede sempre as Jornadas Mundiais da Juventude, por isso há sempre antes, é um programa que decorre sempre antes, e por isso se as jornadas são adiadas, o Magis naturalmente também é adiado. Aquilo que me chamou mais a atenção e aquilo que me surpreendeu mais foi o modo como isso foi justificado. Podia ser só uma questão meramente, no fundo, pragmática, de organização e de logística, que à partida, com mais ou menos esforço, seria possível, a partir do momento que as coisas regressem à normalidade, se calhar ultrapassar, mas foi para focar a nossa atenção naquilo que é essencial. Ou seja, neste momento é preciso estarmos atentos àqueles que são verdadeiramente os últimos e não podemos nem desperdiçar aquilo que é o recurso da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa sensibilidade, nem também desperdiçar recursos materiais, económicos, que não seja para atender a essas situações. E por outro lado também a capacidade de antecipar que o tempo que vai levar a recuperação económica provavelmente tornaria as Jornadas Mundiais da Juventude menos universais se elas fossem em 2022, porque haveria menos pessoas com possibilidade de participar nelas. E eu acho que, enfim, isto é quase já um refrão, mas é voltar um bocadinho àquilo que é o início, que é a capacidade de dar lógica, de ligação à realidade de cada decisão. Não é uma decisão que se toma num gabinete distante do Vaticano, mas é parte da sensibilidade e da ligação àquilo que está a acontecer no concreto da vida das pessoas. E isso é que eu acho que tem sido, de facto, um bocadinho aquilo também que a Marcelo dizia há pouco, não é? De a capacidade do Papa ser uma referência para outros líderes, para outras situações, por esta capacidade. Claro que o Papa não toma estas decisões sozinho, quer dizer, não é esse o ponto. Isto aqui houve todo também outra organização dos leigos, a família, também envolvida nesta decisão, mas esta sensibilidade a mim parece-me quase que o mais importante e a destacar desta decisão. A gente tem que lembrar também que vai ser um ano provavelmente sem viagens apostólicas do Papa. A viagem a Malta foi cancelada e certamente outras não virão, dada a situação. Provavelmente, eu acredito também que será um ano sem catequese na Praça de São Pedro. Então vai ser um ano completamente atípico na história do Vaticano. O Papa vai se tornar quase um prisioneiro do Vaticano, como Pio IX, do século XIX. Então, assim, é uma situação bastante difícil. O Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, tendo consciência de que a Jornada Mundial da Juventude, tanto aquele evento quanto a Jornada Mundial das Famílias, são eventos de grande porte, ele não poderia se permitir de promover esse tipo de evento em uma situação incerta como essa que nós estamos vivendo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como as várias nações irão reagir diante dessa crise. Então, o Papa Francisco se antecipou, como ele tem feito durante todo esse período de pandemia, quando aconteceram as restrições, as medidas restritivas em relação ao coronavírus aqui. O Papa foi o primeiro a responder prontamente e começou a celebrar as missas na Santa Marta, então ele não poderia fazer diferente dessa vez. Ele se antecipou já para dar o exemplo. Olha, agradeço muito aos dois muito obrigado. E a conversa e esperamos poder encontrar-vos numa próxima ocasião. Obrigado.